E após o primeiro trailer e as primeiras impressões da nova série animada de X-Men 97 que vai lançar agora, é mais que confirmado que grande parte da comunidade que existiu antes dos X-Men se uniu totalmente para trazer a essa grande nostalgia. O primeiro trailer foi incrível, e a impressão que a gente teve ao ver os primeiros minutos, nossa, cara, trouxe bastante nostalgia. Mas então, as sinopses elas também foram lançadas e como vocês já sabem, eu sou um grande fã dos X-Men, né? Eu vou trazer aqui pra vocês, então continua aqui com a nossa chamada. Fala Geeks, aqui é o Linus, como vocês já sabem, e depois de passar um longo tempo sem trazer tanto conteúdo aqui pro canal, eu voltei novamente, até porque a minha equipe favorita do mundo dos quadrinhos também está voltando aí pras telinhas. A aparição de personagens que foram icônicos pra gente na época de 90, agora aí estão de volta com suas personalidades, seus poderes aí trabalhados de uma forma mais criativa. Mas antes da gente começar a falar sobre a sinopse, já dá o like, compartilha aqui o nosso vídeo, porque vai ajudar muito a gente, vai contribuir para que a gente crie mais conteúdo sobre X-Men. E começando pela sinopse do primeiro capítulo, que se chama Para Mim, Meus X-Men. Ciclope corre para encontrar a fonte de uma nova tecnologia antimutante, que ameaça perturbar as relações entre mutantes e humanos. Sua busca o leva a um reencontro inesperado com um antigo inimigo, enquanto os X-Men dão as boas-vindas a uma nova adição à equipe. Focada nessa sinopse, no que a gente já conhecia da série anterior, com certeza esse inimigo deve ser o Magneto e com certeza essa nova adição à equipe seja o Mancha Solar, o nosso brasileiro aí mais conhecido das HQs. Para quem não sabe, o Mancha Solar, o Roberto da Costa, ele é um mutante que eu já falei aqui no canal sobre. Ele nasceu no Rio de Janeiro e o seu poder é simplesmente absorver aí o poder da luz solar para executar diversos feitos. Ele fazia parte da época dos Novos Mutantes, que foi uma equipe muito famosa aí, né, nos anos 80 e que sobrepôs alguns times dos X-Men aí nas revistas. E é muito engraçado falar aí sobre o título desse primeiro episódio, que pra mim foi icônico, né? Justamente utilizar aí o grito de guerra que o Ciclope utiliza aí para o time dos X-Men, que é para mim, meus X-Men. A mim, meus X-Men. Já a sinopse do segundo episódio se chama Começa a Libertação Mutante, ou Começando a Libertação Mutante. Quando o Magneto é forçado pela ONU a ser julgado, um grupo de desordeiros anti-mutantes põe à prova a sua determinação. E para quem já conhece o Magneto, principalmente das HQs, sabe que ele é o maior defensor mutante, chegando até a pensar sobre a soberania aí dos que possuem o gene X sobre os humanos comuns. E quando a gente fala sobre o Eric, que é o Magneto ser julgado, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Trial of Magneto aí, que é uma linha de revistas que já surgiu dos X-Men, que justamente falam aí sobre o julgamento do personagem. Mas é diferente quando a gente fala do julgamento dele feito por mutantes e do julgamento dele feito por humanos, até porque o Magneto não é uma pessoa que se deixaria ser julgado por humanos. E quando essa sinopse fala pra gente aí sobre colocar à prova, a gente sabe bem que é falar sobre o seu próprio orgulho, no caso de um ser com potencial de controlar todo o campo magnético da Terra ser julgado aí por humanos. Bem difícil de acontecer. Para o episódio 3, a gente tem a seguinte frase: carne feita de fogo. Quando o visitante chega à mansão com um segredo perigoso que ameaça o relacionamento de Ciclope e Jean Grey, a equipe é levada a um confronto trágico com um cientista louco. E é claro, falando de cientista louco do nicho dos X-Men, não tem ninguém mais, ninguém menos que vem à nossa cabeça além do Senhor Sinistro. E tudo isso se conecta ainda mais com toda aquela teoria que já existia há muito tempo sobre o Sinistro ter trocado a Jean Grey de lugar aí com um clone seu, que no caso, para quem já conhece as HQs, sabe que é a Madelyne Pryor. E o que mais conecta toda essa teoria é justamente o fato da Jean Grey ter aparecido grávida, né? O que supostamente seja do Cable. E para quem não conhece as HQs novamente, o Cable ele é filho da Madelyne Pryor, a rainha Goblin. No português fica como a rainha doente, mas o certo é a rainha Goblin. Além disso, já foram anunciados diversos brinquedos aí relacionados às séries e adivinha quem vai estar lá? Justamente a Madelyne, o que faz toda essa teoria se concretizar ainda mais aí na nossa mente. O que a gente precisa fazer agora é esperar para ver. Pro episódio 4 a gente tem o título Mold and Life That
Part 1, ou Vida e Morte, Parte 1. No seu aniversário, uma nostálgica Jubileu é forçada a reviver as maiores aventuras dos X-Men quando um sistema de entretenimento a transporta para um videogame de 16 bits. Pra quem não sabe, esse tipo de videogame é aquele videogame que a gente normalmente jogava na Jukebox ou no Nintendo. Esse foi um episódio que já havia saído alguns rumores sobre, antes mesmo das sinopses terem saído, que seria um episódio todo focado naqueles tipos de jogos que a gente jogava antigamente, da Marvel vs Capcom, por exemplo. E como a proposta da série é trazer nostalgia, interatividade e um pouco mais de criatividade, né, para os fãs de hoje em dia que estão adultos, trazendo aí a Jubileu, que foi uma das partes mais icônicas de toda essa animação, justamente por ser uma jovem e viver como aquela jovem que adora videogames. O episódio 5 se chama Lembre-se, e é o seguinte: enquanto Genosha, que é a cidade mutante, se prepara para ingressar na ONU, membros selecionados da equipe dirigem-se à nação insular para serem homenageados. De volta à mansão, um evento de imprensa nos bastidores corre o risco de divulgar a roupa suja dos X-Men. Isso sempre aconteceu nas histórias em quadrinhos, né? Toda vez que os X-Men eles tentavam achar o seu lugar, alguma coisa tentava puxar os seus tapetes, né? Tentava aí dar o bote sobre eles. Até porque o roteiro do time como todo é sempre aquele time que vive em minoria e é perseguido de alguma forma. E obviamente existir uma nação mutante reconhecida pela ONU representa um grande poder de fogo, assim como a gente viu em Krakoa, recentemente terminada aí nos quadrinhos. O episódio 6 é chamado de Vida e Morte Parte 2, e é bem curtinha a sinopse. Tempestade é forçada a enfrentar seus piores medos para se libertar, e essa sinopse aí me traz umas memórias bem terríveis, principalmente de um episódio aí da série animada antiga, que é justamente quando a Ororo, a Tempestade, ela é presa dentro de um galpão com um colar inibidor de poderes sobre o seu pescoço, ou seja, ela não consegue utilizar os seus poderes e ela é presa dentro desse galpão. Mas o mais terrível desse episódio é que, pra quem não sabe, apesar da Tempestade ela ser uma mutante super poderosa, controladora de todos os elementos, ainda assim ela é claustrofóbica, ou seja, ela odeia lugares fechados e ela sente muita fobia em lugares fechados. E pra mim esse episódio é um dos que não mais representa ela, mas que por ser tão agoniante na época, ficou gravado na minha mente. Eles colocando ela dentro desse galpão com um colar inibidor de poderes e ela gritando, pedindo por socorro. Mas pra quem já entendia dos quadrinhos, sabia que o socorro dela não era porque ela estava ali presa dentro de um galpão, mas porque ela tinha claustrofobia. Foi bem atordoante assim de ver. O episódio 7 se chama Olhos Brilhantes e fala o seguinte: Ciclope concentra os X-Men em encontrar Bolivia Trask. Pra quem não sabe, Bolivia Trask é um dos maiores inimigos dos X-Men dentro dos quadrinhos. No entanto, quando a equipe localiza o inventor do Sentinela, eles percebem que todos foram interpretados por um mentor. Ou seja, ao que parece aí, existe um traidor dentro do próprio grupo dos X-Men. Mas quem é? Esse é um plot que também já foi utilizado várias vezes nos quadrinhos, e inclusive a gente pode deduzir aí vários personagens que possam aparecer ao longo da série animada. Quem é realmente a gente não sabe quem é, mas dedução aí, eu posso garantir a vocês que talvez o Sinistro ele esteja envolvido aí em alguma coisa, até porque ele é sempre leve trás, viu? O episódio 8 é chamado de Tolerância é Extinção, parte 1, e a sua sinopse é bem básica. Os X-Men devem se unir para enfrentar uma nova ameaça. A partir daí não tem como a gente deduzir muita coisa não. Mas pelo episódio 9 a gente tem Tolerância à Extinção parte 2. Os X-Men trabalham para acertar as contas antes que seja tarde demais. Também muito básico. E não tem como a gente tirar muita conclusão a partir disso. Pro fim do episódio, que é o episódio 10, a gente tem aí um Tolerância à Extinção parte 3. O sonho dos X-Men é posto à prova quando as relações entre humanos e mutantes atingem um ponto crítico. Isso é uma coisa que normalmente acontece sempre nas HQs. Apesar dos X-Men, eles sempre tentarem proteger os seus, ainda assim eles ficam naquela correlação, né? Porque a ideia deles é mostrar para o mundo que os mutantes podem coexistir de uma forma pacífica com humanos também. Mas nem sempre alguns humanos pensam isso e atacam os próprios X-Men. O que impõe a sua fidelidade aí à prova, né? Sobre o que é realmente ser um X-Men. Qualquer um pode ser mutante no universo Marvel. Qualquer um pode nascer com poderes com gene X e ser um mutante. Mas existem certos discernimentos sobre ser um X-Men
X-Men, sobre, tipo, realizar o bem mesmo com várias pessoas odiando quem você é. E eu acho que é esse o grau aí de virtude que te traz aí a ser um herói, como um X-Men. E eu creio que esse episódio 10 aí vai encerrar essa primeira temporada da série exatamente dessa forma. No meio de duas situações aí que falam de duas formas opostas, te coloque à prova aí pra tomar uma decisão super importante, tentando fazer os dois lados não se combaterem. Até porque essa é a verdadeira essência dos quadrinhos, a verdadeira essência sobre você ser um herói, sobre você lutar por uma humanidade que te odeia. E é por isso que os X-Men são um dos meus times favoritos de todas as comics. E vale lembrar pra vocês de que a segunda temporada, além de confirmada, aparentemente aí já tá pronta, e a terceira está em seu tempo de produção. Ou seja, essa primeira temporada aí tem tudo pra entregar coisa boa, viu? Vamos fazer aí análises semanais conforme os episódios forem sendo lançados, e continua com a gente, se inscreve no nosso canal, fala aqui pra mim o que vocês acharam dessa sinopse e fala também o que vocês esperam aí pra essa nova era de animação dos X-Men. Eu tô muito ansioso. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, valeu, falou, até a próxima, tchau!